Então, nós vamos continuar hoje o Jaula 9 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, e aquele, só relembrando rapidamente, aquele esboço que a gente tem no início, que nós até o capítulo 6, versículo 20, nós vamos estar tratando de uma resposta que Paulo está dando às informações que ele recebeu vindo da casa de Cloé. A partir do capítulo 6, versículo 20, ele vai começar a tratar da resposta à carta que ele recebeu da igreja de Corinto. São, então, dois pontos, que é a questão da igreja dividida, que nós já vimos, e que estamos vendo ainda, né? Nós estamos ainda dentro desse passo pelo capítulo 1, versículo 10, até o 4, 21. Depois, a partir do capítulo 4, que nós devemos começar, talvez, na próxima semana, a gente vai começar a tratar mais especificamente dos problemas de imoralidade que tinham naquela igreja e crise de autoridade. A crise de autoridade gerando, logicamente, todos os pecados daquela igreja. Depois de ter visto esses 4 itens dessa divisão, hoje a gente vai ver do capítulo 3 de 1 Coríntios, do versículo 5 ao versículo 17. Sendo que do 18 ao 23, depois é só conclusão, e para não ficar muito extenso, eu tirei hoje, eu coloco como um adendo inicial do capítulo 4, que a gente vai estudar na semana que vem. Hoje, o enfoque que vai ser dado aqui é corrigindo uma ideia falsa de igreja de ministério. Veja, esse ponto que a gente vai ver hoje, ele tem uma importância grande para a nossa vida, dessa ideia falsa de igreja. Um dos problemas que a gente enfrenta como comunidade, como igreja, é o pouco entendimento que as pessoas têm do que significa ser igreja. Já começa daí, né? A gente não usa muito essa expressão ser igreja, e nós somos igreja de Cristo. E hoje a gente vai ver um pouco disso, sendo que a ideia central aqui do apóstolo Paulo, nesse pedaço que nós temos aqui, é que o argumento até aqui de Paulo, ele lida com conflitos na igreja. E esses conflitos, eles estão acontecendo em nome da sabedoria. Os coríntios buscavam sabedoria e focavam isso na sabedoria humana, na sabedoria grega, que eles conheciam. E eles, dessa maneira, usavam os líderes, no caso Paulo, Apolo, como referência. E aqui havia um problema sobre a autoridade de Paulo, porque esses coríntios que se achavam muita coisa, eles acabavam colocando nas pessoas o mesmo referencial que eles tinham para os líderes sábios que eles tinham da sabedoria grega. O argumento de Paulo, ele desde o começo, ele é decisivo. A cruz é a sabedoria de Deus. A cruz e Cristo crucificado são a sabedoria de Deus. E isso é totalmente contrário ao orgulho humano. A, a, a verdadeira questão envolvida nesse processo é a noção totalmente equivocada que eles tinham sobre a natureza da igreja. E aqui é que eu acho que é importante a gente também reavaliar. Porque se os coríntios estavam enfrentando divisões e problemas, porque eles não tinham a compreensão correta do que significa ser igreja de Cristo, de qual a natureza da igreja de Cristo. E hoje a gente percebe isso, as pessoas trocam de igreja como trocam de camisa, como trocam de qualquer outra coisa. Eu acho que nem de time de futebol as pessoas trocam com a facilidade que elas trocam de igreja. Isso revela uma total incompreensão com o que significa ser igreja. Da mesma maneira, as lideranças das igrejas, de uma forma geral, lidam muitas vezes de uma maneira equivocada com o que significa ser igreja. E o que significa ser igreja no sentido da formação do caráter cristão daqueles que estão na igreja. E isso também é um problema. Por isso que havia nessa aqui uma noção totalmente equivocada da natureza da igreja e da liderança da igreja. E nesse caso aqui da igreja de Corinto, isso era transferido, obviamente, para aqueles que eram os mestres, Paulo, Apolo, todos aqueles que eram mestres da igreja. Paulo vai usar para tratar com eles a respeito disso, para poder ensiná-los, 3 exemplos comuns ligados à agricultura e ligados à arquitetura. E aí ele vai tratar isso na vida deles. Então vamos ver o trecho
primeiro, inicialmente, do versículo 5 ao versículo 9. Minha versão aqui apresentada para vocês é NVI. Se você tiver uma versão aí diferente, tem algumas palavras um pouco diferentes, mas o sentido é o mesmo. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer, de modo que nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, esse trecho já demonstra a compreensão errônea sobre o que é ser igreja. Os coríntios estavam, na verdade, se vangloriando nos seus mestres, como se de alguma forma pertencessem a eles. E, na verdade, é uma visão totalmente equivocada. Ela é uma visão equivocada se essa visão parte dos líderes que acham que os membros pertencem a eles, e essa, dentro de movimentos pseudo-cristãos que a gente tem hoje, no Brasil, e talvez até no mundo, mas principalmente aqui no nosso meio, tem líderes que se acham donos das pessoas, que dizem o que as pessoas têm que fazer ou o que não têm que fazer. E essa não é uma função de liderança. A função de liderança é do ensino, da orientação, do aconselhamento, mas ela não é uma função de ser dono. Vocês conhecem casos de pessoas que às vezes se casam porque o líder mandou casar uma com a outra. E isso não é uma função de liderança. O líder não é dono. Da mesma maneira, as pessoas não têm que se entender como pertencentes a uma determinada liderança ou uma obediência cega a toda uma liderança, mas tem que entender que nós somos igreja de Deus e pertencentes a Deus. Só que existe algo muito mais profundo no pertencer a uma igreja do que simplesmente ser um frequentador ou um membro do hall de membros dessa igreja. É o que Paulo vai estar tratando mais esmiuçadamente aqui. Em primeiro lugar, perceba que aqui, já no versículo 5, ele coloca, afinal de contas, quem é Apolo e quem é Paulo. Isso aqui está numa ligação com o que ele disse antes. Mas ele coloca aqui que nós somos, que quando ele diz apenas servos, então ele já dá uma imagem que, que tipifica ele, Paulo, Apolo e os membros da igreja. Somos todos servos. E entenda que esse é um termo que Paulo usa que já veio pronto para ele. Isso não é um termo que Paulo criou. Se você vai, por exemplo, em Lucas capítulo 22, versículo 27, você vai ver Jesus servindo. Jesus servindo e ensinando os seus apóstolos o que significava segui-lo. 22, 27 está escrito assim: pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa, pois por meio de vós pois no meio de vós eu sou como quem serve. Então é um termo que já veio pronto para eles, porque Cristo disse que tinha que servir. E o exemplo maior da servidão que Cristo podia dar é quando, em Marcos capítulo 10, versículo 45, ele dá o exemplo máximo disso, ao dizer que ele deu, quando Marcos escreve, que ele deu a sua vida pelo resgate de muitos, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse é o exemplo máximo de servo que Cristo podia nos dar. Então, a, essa imagem do servo, ela controla a compreensão que Paulo tem, tanto da sua relação com o Senhor, quanto da sua relação com o Evangelho. Ele é servo de Deus, e nessa condição ele é servo do Evangelho. Começa a ver qual é a sua posição como crente numa igreja de Cristo. A sua posição é a posição de servo. É a posição de servo do Evangelho, a posição de servo de Cristo. Nós temos muito mais uma postura de consumidores do que de servos. A gente
a gente se relaciona com a igreja muito mais no sentido de receber do que dar. Isso é comum e muitas vezes a gente ainda tem uma visão distorcida no sentido de pensar assim, se eu for, por exemplo, um dizimista fiel e um ofertante para missões, eu acho que eu já dizimei, já ofertei, já fiz tudo que precisava. E essa não é a visão do ser igreja. A visão do ser igreja é você participar dela e você viver a igreja no sentido de oferta de tempo, no sentido de oferta financeira, no sentido de oferta de presença. Então, isso deveria mudar a nossa maneira de encarar os momentos de celebração comunitária, os momentos de reunião de célula, os momentos de ofertas para sustento da obra missionária, para sustento da igreja, os momentos de me dedicar ao evangelismo. Quer dizer, tudo isso deveria permear ou fazer com que a maneira como eu enxergo as coisas seja totalmente diferente. Então, ah, o que está envolvido aqui é isso. E quando Paulo fala isso para uma igreja composta de gentios gregos, ele tem um outro ponto que ele trata aqui. Porque veja uma frase dessa obra de Platão, em que Cállicles, que é um personagem dessa obra de Platão, diz o seguinte: como um homem pode ser feliz sendo servo de qualquer pessoa que seja? Então, o que estava incutido na mente dos membros da igreja de Corinto, era essa ideia. Platão é um grande influenciador da filosofia grega, um dos maiores filósofos gregos e que influenciou totalmente a cultura deles. Essa ideia de que ser servo era uma coisa depreciativa estava na mente das pessoas. Não é à toa que Paulo vai buscar em Jesus essa essa postura de servo para poder ensinar a eles. Então, aqui ele já está de novo contrapondo os filósofos gregos. A cruz de Cristo é a negação divina de uma compreensão totalmente humana do papel dos líderes que os coríntios tinham. Da mesma maneira, isso deve ser um contraponto para qualquer postura humana de hoje, de entender que se eu sou líder de uma igreja, eu tenho, de alguma forma, uma postura de propriedades que são membros da igreja ou da própria igreja. E aí, Paulo completa isso usando aqui, por meio dos quais, quer dizer, eu sou um servo, por meio dos quais vocês vieram a crer. A língua grega tem uma série de particularidades que escapam muitas vezes para a nossa compreensão no que diz respeito a tempo verbal. Esse tempo verbal aqui, que é um chamado tempo aoristo, ele remete para quem está lendo ao momento da conversão dele. Não é um processo contínuo que está acontecendo. Paulo está dizendo que naquele momento os coríntios creram através do ministério dele. Por que é importante essa colocação de Paulo? Não é no sentido da exaltação dele ou dizer que ele é proprietário das pessoas, mas no sentido de contrapor o que estava envolvido por trás, que era os coríntios irem contra o ministério de Paulo e viverem uma oposição a ele. Está chamando atenção, olha, eu sou servo, mas foi por meio desses seus levou vocês a crerem. Então, não é desprezar a liderança. A liderança não deve, de maneira nenhuma, ser desprezada, porque ela foi colocada por Deus sobre a igreja e será cobrada de Deus por aquilo que ela fizer. Ele completa isso dizendo, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. O ministério atribuído a cada um tem aqui relação com as diferentes tarefas que cada servo deve desempenhar dentro da comunidade. Dentro da nossa comunidade hoje, Aliança Cristã Missionária de Taubaté, nós devemos entender que cada um tem algo que Deus lhe deu e que poderia contribuir para o ministério como um todo. Muitas vezes, pela omissão de alguns que não fazem aquilo que são chamados por Deus a fazer, outros acabam tendo que fazer no lugar, porque a obra tem que continuar. Então,
O que Paulo está dizendo aqui é que cada um trabalhou conforme Deus lhe atribuiu. Por que que ele diz isso? Ele está falando isso para os coríntios, mas também está falando por conta dessa ideia de divisão que eles tinham. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Ele está dizendo assim que cada um trabalhou conforme Cristo lhe atribuiu. A preocupação de Paulo também é mostrar que a diferença do trabalho de Apolo e dele é porque cada um recebeu uma tarefa e uma atribuição de Cristo. Aí ele completa com aquele versículo que é famoso, que muita gente decora porque é fácil, né? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. Paulo está pensando aqui não na conversão de pessoas específicas, mas ele está pensando na plantação da igreja de Corinto em si. Paulo fundou a igreja. Ele foi levado por Deus lá e ele fundou a igreja. Apolo cuidou da igreja. Então, Apolo deu continuidade. Apolo regou. Mas quem fez crescer foi Deus. E quem é a lavoura que Deus fez crescer? É a igreja. Ele não está falando de uma pessoa, ele não está dizendo isso para alguma pessoa específica da igreja, ele está falando isso para a igreja como um todo. Aí no versículo 7, ele vai dizer: de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Esse de modo que em algumas versões ele aparece como por isso. E quando ele põe por isso, ele vai levar os leitores da carta de Corinto de volta à pergunta que ele fez no final do versículo 4 e as perguntas retóricas que ele faz no versículo 5. O que que ele pergunta no versículo 4? Pois quando alguém diz eu sou de Paulo e o outro eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Então, isso. E depois ele diz no começo do versículo 5, afinal de contas, quem é Paulo, quem é Apolo, quem é Paulo? Então, esse por isso, ele remete de volta ali e ele completa isso dizendo o seguinte, que eles não são coisa alguma. O problema dos corintos era um problema de perspectiva, segundo os estudiosos dizem. Ao invés de olharem as coisas de cima para baixo, ou seja, da visão de Deus para como Deus enxerga a igreja, eles olhavam as coisas de baixo para cima, uma visão humana da igreja e uma visão humana, portanto, daquilo que Deus faz. Por isso é que Paulo aqui usa uma linguagem até dura, ele diz: quem planta e quem rega, ele está mencionando ele, Paulo e Apolo. O que eles são? São coisa alguma. São nada. É isso que ele está dizendo. São nada. Diante de Deus, são nada. A gente tem uma postura que é humana e é natural da nossa humanidade de ter algo que nós chamamos de vaidade. Que a gente, quando faz alguma coisa, a gente se acha alguma coisa por ter feito aquilo. Eu faço algo e fico me achando, às vezes, por aquilo que eu fiz. Você pode até não falar, mas às vezes você sente isso dentro de você. Isso é maior em algumas pessoas do que em outras, mas isso é presente em quase todos. A vaidade é algo que se manifesta de diversas formas, inclusive sobre a falsa piedade também. Nem todo mundo que está falando, não, eu não sou nada. Imagina, está pensando assim. Ele está falando, mas ele pode não estar pensando. E às vezes essa falsa piedade, essa de dizer que não é nada, é uma forma disfarçada de orgulho. O que deveria acontecer comigo é que eu deveria ser a cada vez mais conhecendo de Deus, entendendo a obra de Deus, realmente entender que eu não sou nada diante dele. E que o fato de não ser nada diante dele, que o fato de eu ser, na verdade, servo, deveria me fazer olhar, inclusive, para os que estão comigo de uma forma diferente, com o desejo de servir. Cada um de nós é servo. E se cada um de nós é servo e cada um recebeu uma tarefa, nós deveríamos buscar fazer essa tarefa que Deus nos deu, dando o nosso melhor. Paulo vai colocar aqui uma imagem que ela pode trazer um pouquinho de um certo paradoxo para a gente, por tudo aquilo que a gente viu, que é que
você será recompensado por Deus por isso. Mas nós somos apenas instrumentos. Que ele coloca isso no próximo versículo, que é o versículo 8, onde ele diz: o que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado com o seu próprio trabalho. Com o seu próprio trabalho. O versículo 5b, ele disse: conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. A Toque que está informando que está travando, eu não sei se está travando para todo mundo. Se estiver travando só para ela, está a internet dela. Se para mais alguém estiver travando, manda um sinalzinho para gente. Aqui tá normal, acho que deve ser a internet dela mesmo. Beleza. Então ele diz no 5b, conforme o ministério que cada um, é, que o Senhor atribuiu a cada um. Então, nesse versículo 8, Paulo vai fazer uma segunda aplicação da imagem da agricultura que ele colocou. Quando ele falou plantou, regou, é uma imagem de agricultura. E quando ele coloca aqui quem planta e quem rega com um só propósito, ele está dizendo, fazendo uma segunda analogia, que corresponde à segunda parte do versículo 5, essa parte do versículo B. O que ele coloca aqui que é de importante? Primeiro, o que planta e o que rega tem um só propósito. E qual é o propósito? O propósito é o crescimento da lavoura. Então, o propósito de cada um de nós, dentro de uma comunidade chamada igreja, não é nenhum outro senão o crescimento da lavoura, o crescimento daqueles que creem, em número, o crescimento espiritual daqueles que creem, porque possam conhecer cada vez mais. Então, o propósito é o crescimento da lavoura, que é o que a lavoura? A igreja de Cristo. Então, o meu propósito, o seu propósito deve ser sempre o crescimento da lavoura, que é a igreja de Cristo. Agora, se nesse primeiro ponto Paulo enfatiza a questão da unidade, o único propósito, ele está enfatizando aqui, na segunda parte do versículo 8, ele vai focar na diversidade. Embora nós devemos estar unidos no propósito do crescimento como igreja, nós devemos saber que os dons e os talentos são diversos e que cada um deveria usar os seus dons e talentos focados no propósito único de crescimento da lavoura de Cristo. Então, ele está complementando aqui no final do versículo 8 a ideia do final do versículo 5. Cada um tem uma tarefa e ele completa aqui que terá a sua recompensa. Ele está preparando o caminho para uma exortação dura que ele vai fazer no versículo 10, aonde ele vai dizer que cada um tem que tomar muito cuidado de como constrói. E ele faz uma exortação bastante dura ali àquela igreja. Mas ele fala aqui sobre recompensa e a gente vai ver isso daqui a pouco de novo. A gente guarda isso que a gente vai voltar nessa questão da recompensa. Mas ele diz na sequência, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Então ele já está preparando aqui para uma primeira mudança no exemplo que ele vai usar. Ele já está saindo da lavoura e passando para a arquitetura, onde ele vai falar do edifício. Sendo que ele repete, se você perceber nesse versículo, ele repete 3 vezes a de Deus, de Deus, de Deus. A ênfase aqui não é no sentido, eu sou cooperador de Deus, no sentido que eu estou ajudando a Deus. Não, eu sou um cooperador que pertence a Deus. A palavra grega que Paulo usa aqui é uma palavra de pertencimento. Porque você pode ler, não, eu sou um colaborador de Deus. Eu estou colaborando com ele no crescimento aqui da igreja, porque eu estou fazendo meu trabalho muito bem feito. Não. Eu sou um colaborador que pertence a Deus. Eu sou uma igreja que pertence a Deus. E ele usa isso como uma outra analogia de lavoura e edifício. Eu sou de novo, como se ele dissesse, eu sou uma igreja que pertence a Deus. Edifício aqui não é prédio, são as pessoas que estão dentro. Esse palavra cooperador
é um outro termo muito usado por Paulo em todas as suas cartas para dizer aqueles que pertencem, que junto com ele trabalham na obra de Deus. Então, compreenda bem esse versículo. O que Paulo está dizendo aqui, ele precisa ser muito reforçado, tanto para pastores e líderes de uma igreja de hoje, como para membros de uma igreja de hoje. A igreja, nossa igreja, pertence a Cristo. Seja a sua liderança, seja os seus membros. E se eu pertenço a Cristo, isso deveria moldar as atitudes que a gente tem como comunidade de igreja. Todos nós erramos, todos nós falhamos. E isso sempre vai acontecer no nosso meio. Agora, se você entender a posição que Paulo está ensinando aqui, que nós somos servos, você pode, com isso, parar um pouquinho e honestamente reavaliar a sua postura em todas as situações que acontecem e avaliar se a sua postura ela é coerente com uma postura de alguém que diz, não, eu sou servo de Deus, eu pertenço a Deus, e a igreja pertence a Deus, e eu estou ali dentro, e a minha atitude tem que ser uma atitude de pertencimento. Eu tenho que realmente buscar estar ali e fazer parte daquilo dentro do que Deus me capacitou. Eu poderia chegar e dizer, não, eu quero dar aula na escola bíblica dominical. Pô, ótimo. Eu ficaria muito feliz se mais pessoas quisessem e buscassem fazer isso. Agora, se eu tenho o sentimento que eu tenho um chamado de Deus para isso, eu tenho que me preparar, eu tenho que me dedicar, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer seminário, eu tenho que me preparar. Por quê? Porque eu tenho que fazer aquilo que é a obra de Deus, que não é minha. Essa aula de EBD, ela não pertence a mim, nem a vocês, ela pertence a Deus. Então eu tenho que buscar fazer sempre isso com zelo, e vocês têm que buscar fazer isso com zelo. É isso, essa ideia que Paulo está passando aqui. Você fala, eu quero ser pastor, quero pregar domingo. Ótimo. Você tem um chamado pastoral? Tenho. Então tá, então esse chamado pastoral ele precisa ser exercido com zelo. Em primeiro lugar, você precisa buscar formação para isso. Você precisa fazer um curso de teologia, você precisa se preparar, você precisa ser aprovado dentro daquilo que a nossa denominação coloca como critérios para você poder ser credenciado pastor, para que você possa ser pastor. Não é uma questão simplesmente de querer e fazer. Essa não é a ideia bíblica. Nós pertencemos a Deus e temos que fazer tudo como sendo para Ele, fazendo o melhor. A partir daqui, Paulo vai mudar um pouco o exemplo, mas ele continua no mesmo sentido e mudando a metáfora de lavoura para edifício. Embora seja o mesmo tema, que ele está tratando, na verdade, o mesmo tema, ele muda completamente a ênfase. E ele agora vai se preocupar em advertir a igreja usando termos bastante fortes contra aqueles que estão construindo a igreja. Em primeiro lugar, os líderes, depois as pessoas que são membros da igreja também. Ele usa realmente termos bastante fortes aqui. E ele escreve o seguinte, a partir do versículo 10 até o 15. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja como cada um constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Veja no versículo 10 de novo. Conforme a graça de Deus me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e o outro está construindo sobre ele. Contudo, veja como cada um constrói. Paulo aqui faz o que a gente chama no estudo desse texto de quiasma, em que ele faz a inversão das coisas. Veja, tem A e tem B, e eles estão invertidos, né? A primeira parte,
Paulo lançou o alicerce e outro construiu sobre ele. Então, A e B. E ele inverte na sequência contrária, aonde ele diz, mas outro será cuidadoso com o que constrói. E o alicerce que Paulo lançou é Jesus Cristo. Então, a primeira parte do versículo ele inverte com a segunda. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está advertindo os construtores, especificando sobre qual alicerce a igreja deve ser construída. A igreja de Cristo, então, é um edifício, não é um crente individual. Paulo não está escrevendo isso aqui para dizer que você, crente, é um edifício de Deus. Ele está escrevendo para dizer que a igreja é um edifício de Deus. Tá? Deus é o proprietário da igreja. Paulo foi o fundador humano que lançou as bases desse alicerce. E ele se denomina como sábio construtor. O uso dessa palavra sábio aqui tem tudo a ver com o contexto. Paulo não está aqui dizendo eu sou sábio, como quem está fazendo um autoelogio. Ele está colocando isso sábio, se você acompanhou as outras aulas, você vê que ele está se contrapondo aos sábios gregos. Então, quando ele está se contrapondo aos sábios gregos que os membros da igreja estavam querendo seguir, ele coloca essa palavra de sábio construtor. Por que sábio? Porque ele está sendo usado por Deus, como ele já disse antes. Ele já disse lá atrás, aquele que planta não é nada, aquele que rega não é nada. Porque são apenas instrumentos por meio do qual vocês vieram a crer. Então, por isso que ele é sábio. Ele está se colocando aqui como instrumento da sabedoria de Deus. E ele diz que lancei o alicerce. Qual é o alicerce? Cristo crucificado. Então, ele está fazendo aqui um contraste de novo com os sábios coríntios que estavam construindo, na medida que a igreja e os líderes da igreja estavam ouvindo esses sábios e trazendo para dentro da igreja a sabedoria grega, eles estavam construindo uma igreja com materiais inadequados. E quando você faz isso, existe um sério risco de você começar a mudar, inclusive, o alicerce sobre o qual você está construindo. A graça de Deus, quando ele diz que a graça que de Deus me foi concedida, é uma referência à sua tarefa apostólica de fundar igrejas. E isso faz dele um apóstolo, assunto que ele sempre retorna por causa da oposição que ele sofria daquela igreja. Traz isso para a igreja de hoje. Um dos problemas que você pode enfrentar dentro da igreja de hoje é começar a querer, você se converte e você faz parte de uma igreja que de repente estava bem. Essa igreja prega o evangelho. E aí essa igreja começa a se desviar para caminhos de trazer para dentro da igreja sabedorias humanas no sentido de construir igreja. Cá você estava assistindo uma aula do Guilherme Nunes e eu escutei um pedaço da aula que ela estava assistindo e ele contou uma história de uma igreja que ele foi visitar uma vez. Ele disse que ele foi visitar essa igreja e a primeira vez que ele foi era uma igreja pequenininha. Quando convidaram ele para pregar de novo, ele estava imaginando uma igreja pequenininha. Chegou lá, estava uma mega igreja. E ele espantou de como houve aquele crescimento absurdo. Quando terminou de expor, ele expôs lá, inclusive mudou aquilo que ele ia expor, expôs uma coisa diferente. Um líder da igreja veio conversar com ele depois e fez uma pergunta para ele sobre o que ele achava da homossexualidade. Ele, ao invés de responder, ele respondeu, ele fez uma pergunta, mas por que você está me perguntando isso? E aí o que foi dito foi que, não, veja, porque nós achamos que de repente a interpretação que a igreja dá a respeito disso está errada. Porque, na verdade, isso. E o que aconteceu? O que ele entendeu daquela igreja? É uma igreja que começou a entender que, que o viver a homossexualidade não era pecado. Não está falando aqui de amar o homossexual, não é isso. Está dizendo que a igreja começou a entender que a vida, o viver a homossexualidade era coerente com o evangelho. Então, o que começou a acontecer? A igreja cresceu, que se tornou o que chamam de igreja inclusiva, dentro da pior forma que existe.
Porque a igreja, inclusive, é aquela que recebe e ama todas as pessoas, independente do que elas são. A identidade das pessoas ela é definida pela fé, e ela não é definida por outras coisas. Mas a maneira como eu vivo tem que ser coerente com a minha fé. E aí, o que aconteceu? A igreja começou a receber isso e começa a mudar, e daqui a pouco você está mudando, você tem um outro evangelho completamente diferente. A base do seu evangelho não é mais Cristo. Então, é preciso tomar muito cuidado com essas atitudes, muitas vezes, de construção de igreja. Versículo 11, Paulo escreve: porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. O alicerce não é uma doutrina correta. Paulo não está dizendo aqui que o alicerce é uma doutrina correta. Essa não é a preocupação do momento que Paulo está escrevendo isso. Porque, na verdade, essa é uma preocupação que vai acontecer depois. O que Paulo está dizendo aqui, que ninguém pode colocar alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo, Paulo está falando que a salvação vem por meio de Cristo. E muitas vezes, quando você começa a mudar a maneira como você está construindo, você acaba mudando até a maneira como se chegar até Deus. Então, não é mais através de Cristo, é através das atitudes. E assim as coisas vão se desvirtuando ao longo dos tempos. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, ao citar esses 6 materiais aqui, a ênfase de Paulo não está no material. O objetivo de Paulo não é tratar do edifício como estrutura, mas o objetivo de Paulo é alertar aqueles que estão construindo. Claro que envolve o material, mas é a questão, a atitude de quem constrói. A preocupação dele ao iniciar com materiais mais resistentes para outros menos, está na ideia da qualidade indestrutível daquilo que você está construindo. Todas as vezes que uma igreja começa a entrar por descaminhos e trazer sabedoria humana para dentro da igreja e tirar o foco do evangelho, eu tenho um culto que não tem mais leitura bíblica, é um culto de pregação de coach, de forma como fazer, de elevar as pessoas. Esse é o caminho da destruição. Porque, na verdade, o que chegou até nós até hoje, o evangelho chegou até nós até hoje, por aquelas igrejas que pregaram o evangelho de Cristo, que edificaram sobre o alicerce de Cristo crucificado e que se mantiveram fiéis à palavra. Então, a ideia aqui no versículo 12, a ideia central é a estrutura construída, os construtores têm que ter uma atitude coerente com o evangelho e a construção tem que ser coerente com o evangelho. No contexto que Paulo está dizendo, então, ouro, prata, pedras preciosas são coerentes com o alicerce, enquanto madeira, palha, feno não são coerentes com o evangelho de Jesus Cristo. No 13 ele diz: sua obra será mostrada, porque o dia trará luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. À luz do que você leu no versículo anterior, esse versículo vai explicar a advertência feita na segunda parte do versículo 10. Um dia haverá um juízo que testará a obra de cada um com qual material foi construído. A ênfase aqui não é revelar. Nossa, vai ter um dia que vai ter juízo e vai mostrar, olha, o Adilson fez isso. Não é mostrar, é no sentido de testar de aquilo que tiver sido construído permanecerá. E aí entra a questão da recompensa que ele vai tratar de novo depois. O fogo, ele traz aqui uma linguagem de julgamento. O fogo, ele não vai purificar. Não é que o fogo vai deixar me purificar. O fogo vai destruir tudo aquilo que tiver sido construído, por mais grandioso que seja, que não for coerente com o evangelho. Então, o fogo, ele vai, na verdade, não vai purificar o trabalhador, mas ele vai julgar a obra de cada um. No versículo 14 e 15, então, ele encerra essa parte dizendo: se o que alguém construir permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo,
será salvo como alguém que escapa através do fogo. Então, se por um lado, as pessoas que permanecem no evangelho conforme é pregado por Paulo, que constroem a igreja de Cristo com ouro, pratas, pedras preciosas, verão o seu trabalho sobreviver ao teste e receberão recompensa, por outro lado, os que insistem em buscar a sabedoria humana, a sofia, estão construindo com madeira, feno ou palha, verão a sua obra consumida e eles próprios sofrerão perdas. Mas veja, o apóstolo Paulo é rápido em escrever que não está ligado isso com perda de salvação. Eles não é uma questão individual, ele está tratando em todo esse contexto da questão de igreja. Ele não está falando do crente individual. Essa ideia de pagamento ou recompensa, que ele já tratou várias vezes até aqui, como eu disse, parece um pouco contraditória com a questão do evangelho da graça que Paulo prega. Esse é um assunto complexo, mas ele está ligado com a herança judaica, né, que se opõe à visão grega. Vocês lembram quando eu estava começando o curso, falei que um dos problemas que tinha na visão grega é que as pessoas elas davam alguma coisa, elas financiavam alguma coisa, elas ajudavam alguma coisa para receber favores em troca. Isso é que era a cultura grega. Dentro da perspectiva judaica, a recompensa ela está ligada com a graça. Ela não é uma obrigação, ela recebe como um favor. Ou seja, Deus recompensa pelo amor que ele tem, e não é um pagamento por aquilo que a gente fez. Dentro da igreja de hoje, a gente vê muitas vezes ainda esse pensamento meio grego. Nossa, eu estou numa situação financeira tão difícil, eu não sei por quê, afinal de contas, eu sou tão fiel no dízimo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A questão do dízimo, da oferta, do estar na igreja, é uma disposição do coração. Quem disse que porque eu sou fiel naquilo que eu faço, eu vou ser abençoado por Deus e eu vou receber coisas? Deus me abençoa independente de tudo isso. É lógico que dentro da sabedoria dele, ele conhece meu coração. Então, a partir do momento em que eu faço algo já buscando a recompensa, meu coração já está errado. Não é isso. Eu tenho que entender que dentro da visão judaica, a recompensa ela é ligada ao caráter de Deus, não ao caráter humano. Então ele faz isso pela graça. O conceito de recompensa dentro da visão judaica era ligado ao conceito de final dos tempos, de escatologia, de salvação e de juízo. A recompensa, portanto, não é algo merecido, não é algo que é recebido, merecido de acordo com aquilo que eu faço. É uma ideia de dádiva, de algo dado pela graça. A gente não sabe qual é a natureza dessa recompensa e muita gente tenta especular sobre isso. A gente realmente não sabe. Agora, a natureza da perda é a perda do trabalho da igreja. Tudo aquilo que for construído vai ser perdido, o que for construído com feno, palha, etc., vai ser perdido. Igrejas que são destruídas e que não permanecem porque aquilo que ela construiu, ela pode até ter muito sucesso, mas vai chegar um momento em que isso vai acabar, porque ela foi construída com materiais que não são coerentes com o Evangelho. Nos versículos 16 e 17, Paulo escreve assim: Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que estão vocês é sagrado. Aqui, eu coloquei isso aqui à parte porque a gente precisa ter um entendimento correto do que ele está dizendo aqui. Se você olha esse versículo desse jeito que está aqui, separado do seu contexto, você tem uma ideia que eu já vi muita gente ter, de que eu sou santuário de Deus. Se alguém tocar em mim, Deus vai destruir essa pessoa. Isso não é o que quer dizer isso daqui, porque veja, para eu poder analisar um texto, ele tem que ser avaliado dentro do contexto. O contexto que Paulo está tratando aqui é o contexto da Igreja de Cristo, não é o crente individual. Então, Paulo faz aqui uma ligeira mudança na sua argumentação para poder tratar
isso que ele está tratando aqui. Esse aqui é o fechamento do que ele construiu entre o 9 e o 15. Edifício de Deus, é o que ele está tratando aqui. Ele especificou o tipo de construção, o tipo de construção que tem que ser feita e o tipo de construção que os coríntios estavam fazendo. E ele faz uma ligação e disso como templo de Deus. Então, o que era o templo de Deus? Aqui nesse contexto, o templo de Deus é a igreja de Corinto. Com isso, ele tenta ajudar os coríntios a entenderem o significado que você tem que ter do que significa ser povo de Deus em Corinto. A igreja, então, ela tem essa característica de santuário de Deus também. Ele vai advertir aqui seriamente contra as divisões que estavam destruindo a igreja de Deus em Corinto. E essa é uma das mais fortes advertências que tem no Novo Testamento contra pessoas que fazem pouco caso da igreja, contra pessoas que provocam divisões dentro da igreja. É por isso que isso aqui não deve ser usado no sentido do crente individual. Repara no versículo 16. Vocês não sabem que são santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vocês? Então, Paulo fala aqui uma coisa que é perfeitamente compreendida pelos crentes daquela igreja, tanto judeus quanto gentios. Quando ele vai falar a palavra santuário, ele usa a palavra naos. Ele poderia ter usado outra palavra, mas ele usa a palavra naos, porque essa palavra ela se refere ao santuário propriamente dito, o lugar de habitação da divindade, no entendimento tanto de judeus quanto de gregos. Para Paulo, a imagem ela se reflete na imagem do povo do Antigo Testamento, que embora você não encontre no Antigo Testamento nenhuma referência ao povo ser chamado de templo de Deus, como a gente encontra no Novo Testamento, eles são chamados de o povo de Deus, que Deus escolheu para habitar. Daí a palavra usada lá é tabernacular, por daí vem a palavra tabernáculo, a habitação de Deus no meio deles. Os gentios, os gregos, ou seja, os pagãos, eles eram habitadores e frequentadores de templo, porque eles criam que dentro do templo a divindade habitava ali. Então, Paulo está falando algo que é perfeitamente compreendido por eles. A preocupação de Paulo aqui não é afirmar que Deus habita em cada um de nós. Isso é verdade. Deus habita em cada um de nós. Nosso corpo é templo do Espírito. É verdade isso. Mas a preocupação deste versículo não é enfatizar isso. Por mais que essa afirmação seja verdadeira, o Espírito de Deus habita no meio de vocês quando estão reunidos em culto. Se eu tenho o Espírito Santo de Deus em mim, quando nós nos reunimos como igreja, o Espírito Santo de Deus habita em nosso meio durante a celebração. A igreja é o espaço coletivo da habitação de Deus, que quando ela está reunida em nome de Jesus, e ela experimenta a presença e o poder de Deus no seu meio, é quando Deus age no nosso meio. É por isso que nós não devemos negligenciar o cultuar a Deus em conjunto. É por isso que quando eu não tenho nenhum impedimento de ordem maior, eu não devo trocar a presença no culto por um culto pela internet. E é por isso que eu não devo trocar a presença no culto por qualquer festinha de aniversário que aconteça naquele horário, que não tenha um objetivo maior. É por isso que eu tenho que estar reunido como igreja, entender que eu sou o templo do Espírito Santo, mas que quando nós estamos reunidos, a igreja é o santuário de Deus, aonde Deus habita no nosso meio quando Cristo está sendo cultuado ali. E ela é a presença de Deus e o poder de Deus. E aí Paulo fecha com uma advertência muito séria, que não tem a ver com o cristão individual, tem a ver com a igreja, aonde ele disse: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês,
São vocês no sentido de igreja, é sagrado. Então, na condição de templo de Deus em Corinto, a igreja de Deus ali deveria ser uma alternativa de Deus para a cidade de Corinto. Para as pessoas que viviam em Corinto, que tinham suas várias religiões e sua depravação, a igreja tinha que fazer diferença. Mas os coríntios estavam fazendo o quê? Eles estavam deturpando a igreja com sabedoria humana, com vanglória, com divisões. Então, eles estavam, na prática, banindo do seu meio o espírito. Quando eles se reuniam, tinha bagunça. Olha, por exemplo, que você vai ver que nós vamos ver em 1 Coríntios capítulo 11, quando eles se reuniam para a ceia. Então, aquilo tudo falava contra a presença do Espírito. E isso estava na iminência de destruir o que deveria ser uma alternativa de Deus para a cidade. A interpretação errada desse texto, muitas vezes, usado dessa maneira, como eu falei, que eu sou o templo de Deus, se alguém tocar em mim, Deus vai destruir, é, tem, tem feito até um desserviço, porque a gente deixa de ensinar a importância de ser igreja. E por que que a interpretação correta é essa que eu estou colocando para vocês? E o que mostra que é correto é, primeiro, uma análise do texto dentro do contexto, que a gente sempre tem que fazer, e até por uma análise gramatical. O Gordon Fee faz uma análise da gramática que Paulo usa, dos tempos verbais, das palavras escolhidas, para mostrar que Paulo não está falando aqui do crente individual, mas ele está falando aqui de um grupo de pessoas. A igreja, então, precisa, nós como igreja, precisamos entender que nós somos o que somos pela graça e pela misericórdia de Deus. Quando nós nos reunimos, nós devemos entender que a graça de Deus está sobre nós como comunidade. Isso deveria mudar nossa postura dentro do culto. Isso deveria mudar a nossa maneira de cultuar a Deus. Eu deveria estar naquele momento totalmente rendido àquilo que eu estou fazendo ali, para que eu, como igreja, eu pudesse estar cultuando a Deus de forma devida. Eu fico por aqui e gostaria de abrir para vocês